Voltamos com o Horizonte Debate e no programa de hoje falamos sobre reforma tributária e todo o desdobramento político, econômico, técnico que vem disso. Eu tenho certeza que você tem dúvidas, reclamações sobre esse tema. Badi, Otávio, eu estou pensando aqui agora em um ótimo ator francês, o Gérard Depardieu, Cyrano de Bergerac, aquele ator bacana do nariz comprido. Depardieu, ele sai da França porque está muito incomodado com a cobrança de impostos. A França fez um movimento de cobrar impostos de grandes fortunas e ele foi, se não me engano, para a Rússia para poder fugir disso, pediu cidadania e tudo mais. Otávio, Badi, vocês concordam com uma lei que taxa quem ganha a mais? Isso funciona? Olha, taxar quem ganha mais é uma coisa, isso é imposto de renda. Sim. O tributo sobre grandes fortunas é outra coisa totalmente diferente. E a experiência no mundo demonstra que isso não melhorou em nada. Não aumentou a arrecadação, diminuiu exatamente, teve uma evasão dessas pessoas. Porque o que a gente pensa? A pessoa, o homem médio, não tem como se defender e ele também não tem grandes fortunas. O homem que tem um poder aquisitivo mais alto, ele pode simplesmente falar, o patrimônio está aqui, tá, mas essa empresa vai ser dona desse patrimônio e esse é uma offshore lá de fora. Então, nós temos que examinar como isso vai ser feito, né? Para ver esse impedimento, porque senão não vai resultar em nada. Otávio, não é aumentando só esse tributo, ou criando esse tributo, não adianta querer reinventar a roda. Se no mundo inteiro isso não funcionou, por que vai funcionar também só no Brasil? Eu não sei a opinião do doutor Otávio. Quando a gente começou a conversar sobre isso, me veio na cabeça como era a Inglaterra, por exemplo, nos anos que antecederam a Margaret Thatcher, e a tributação sobre os estratos mais altos da renda da população era absurdamente alta, né, até meados dos anos 70. E ela vem, uma das ações dela foi quebrar isso e, ao contrário, acabou criando um ciclo virtuoso ao redor da redução da tributação das grandes fortunas. Então, assim, pelo menos essa experiência lá na Inglaterra foi uma experiência vencedora, a de evitar a tributação tão pesada em cima das grandes fortunas. Eu acho que a grande questão como disse o doutor Badi, essa camada da população ela tem vários mecanismos para driblar essa tributação. Então, assim, pode até ser uma cobrança que faça sentido do ponto de vista de justiça social, mas a gente tem outros aspectos que precisam ser focados na discussão da reforma tributária. Agora, Badi, Otávio, a esquerda, de certa forma, está, na minha opinião, se organizando, mas ela está desmantelada. Nomes como Guilherme Boulos, Manuela Dávila, Fernando Haddad, eles falam que é necessário, sim, tributar as grandes fortunas. Eles estão errados, portanto? Veja bem, Guilherme Boulos, Manuela e o Haddad, eu acho que estão equivocados, tá certo? E vamos falar o seguinte, a esquerda teve aí durante 14 anos no poder e não criaram e não conseguiram passar isso. Né? Então, agora, essa movimentação torna-se para eles apenas simplesmente uma movimentação política. Sim. E não uma movimentação econômica real. Agora, Badi, Otávio, eu sou sem querer entrar em ideologia, tá certo? Perfeito. Eu sou de Belo Horizonte, Badi, Otávio, por um dia só. Depois, os meus outros 40 anos foram em Contagem, que é a cidade onde eu moro, onde eu trabalho, onde eu vivo. Eu amo Contagem. Contagem é uma cidade que tem, por quem eu tenho um prazer enorme de viver e de estar aqui. E de defender Contagem. Contagem das Abóboras, Badi, Otávio. Contagem das Abóboras. Nesse último mandato do prefeito Alex de Freitas, que na época da campanha disse que não retornaria com o IPTU, telespectador da TV Horizonte, que é de Contagem, detesta esse assunto. Porque nós ficamos quase 3 décadas sem pagar IPTU residencial em Contagem. Nenhum candidato tem falado, nem da esquerda nem da direita,
sobre o retorno desse imposto, que foi pesado para algumas pessoas. Tem uma faixa de isenção, mas é um imposto pesado. Badia, Otávio, a reforma tributária, inevitavelmente, ela leva mais carga para pagarmos e sem retorno para a população? Por favor, Otávio. Bom, da forma como ela está colocada, ela vai ser mais leve às camadas de menos renda e certamente muito mais pesada para a classe média e a classe mais alta. Acho que a classe média, principalmente, ela vai ter seu ônus nessa discussão, da mesma forma como teve na discussão da reforma da Previdência, e aí... Por isso, a discussão vai ter que ser muito extensa, de forma que ela traga crescimento econômico, porque se trouxer crescimento econômico, as pessoas vão perceber que valeu a pena. A questão... Otávio, só uma questão, assim, as manifestações a partir de 2014, elas eram, na sua grande maioria, dessa classe média, que foi à rua. Se lembra da classe média que foi à rua, inclusive com a babá dos filhos, vai o casal na frente e tudo mais? As pessoas vão se movimentar, vão se organizar para tentar lutar contra isso, porque pensemos, o plano de saúde que o sujeito paga todo mês, ele deduz isso no final, na hora da declaração do imposto de renda, a educação dos filhos, a saúde particular e a escola particular são escolhas da classe média, porque ela acha que a escola pública e o SUS não oferecem um serviço de qualidade. Como fechar essa equação, Badia, Otávio? Veja bem, se nós estivermos diminuindo essas deduções do imposto de renda, mas ao mesmo tempo nós estamos diminuindo também a alíquota do imposto de renda, uma coisa compensa a outra. Sim. Tá certo? Quando você tem uma carga tributária menor e mais simplificada, a experiência mostra que a sonegação também assim é menor. O problema é você ter uma carga tributária simplificada, de forma que todos entendam aquilo que estão recolhendo, que todos estão pagando, e diminuir de menor monta. Veja, quem que paga 27,5% de imposto de renda nesse país? Funcionário público. Mais, né? Quem está na folha de pagamento grande. Porque outras pessoas, até da empresa particular, o que ela faz? Ela monta uma empresa para não pagar esse imposto de renda. Ela vira prestadora de serviço. Então, a partir do momento que você diminui essa alíquota de 27,5% de imposto de renda, né, talvez não compense todas essas manobras. Então, isso vai aumentar a arrecadação com menos carga tributária para o contribuinte. Né? Toda vez que você simplifica o imposto, toda vez que você aumenta a base, isso é importante. Você tem a mesma arrecadação com a menor carga individualizada. Porque o que nós temos nesse país? Isso foi colocado pelo ministro Paulo Guedes, e eu sempre falei isso. Olha, nós temos, na realidade, 3 classes de empresas de contribuinte. Uma, que é aquela lá em cima, que fatura não sei o quê, ele resolve lá no Congresso. Desoneração, tá certo? Faz lobby, tira isso aqui, eu não vou pagar, diminui ali. Contencioso tributário. Sim. Nós temos o contencioso tributário que ele diz, que eu acho até que não é só esse problema, que aí eu acho pior ainda, porque ele fala, não, porque eu prefiro pagar advogado. Não, não é isso, não. Nós temos aqueles que deixam de pagar. E um deputado federal mineiro que tirou a questão de impostos, inclusive do segmento dele também. Mas, gente, é por isso que eu falo, mas ele pode representar aquele segmento, não há problema. Tá certo? Não é esse o problema. Então, nós temos esse aqui que resolve por cima, então ele pede isenção e etc. Nós temos aqueles empresários que juntam todos e fazem um outro lado e falam, olha, que não tem condição, nós estamos devendo tanto. Se nós não criarmos um plano de recuperação fiscal para poder pagar, não tem jeito. E aí, nós temos o pior deles. Nós temos aquele pequenininho, que esse aí não é fiscalizado, mas nós temos o médio. Ele não tem como segurar os impostos até vir um plano de recuperação fiscal, ele não está lá em cima e ele contribui todo dia. Sim. E hoje, antigamente, gente, nós tínhamos que lembrar o seguinte, nós tínhamos uma inflação de 3 dígitos. Isso quer dizer um juros de 3% ao dia. Mais de 3% ao dia. Então, você tinha umas multas, porque se a pessoa atrasa o imposto, compensava por causa da inflação. Então, ela tinha uma multa de 100% de revalidação,
uma multa de 50% porque sonegou, ou seja, as multas são confiscatórias. Hoje nós estamos vivendo num país onde os juros caiu para 2%. Sim. Nós não podemos ter uma multa de 100%, porque às vezes a pessoa deixou de pagar porque não teve condição, ou ele paga o funcionário dele, teve uma crise, teve uma pandemia, ou teve um outro problema do setor, ou ele paga o funcionário e o fornecedor, ele paga o governo. Aí ele falou, não, agora eu não tenho dinheiro, vou pagar o governo. Eu falei, não tem condição, porque a multa é muito alta. Sim. Nós temos que rever esse sistema tributário como um todo. E isso é importante para a arrecadação. A empresa séria, ela não deixa de pagar imposto por pagar. Estou falando do médico, estou falando desse pessoal que vai lá e trabalha por desoneração e etc. Não deixa de pagar, não. Porque ela sabe do prejuízo. Agora, é lógico, aquele sonegador costumado, tem nome de laranja, esse aí pode ser imposto baixo, pode ser imposto alto, esse aí vai ser. Perfeito. Tá certo? Porque eles vivem à margem da lei. Perfeito. Pronto. Agora, quem trabalha pela lei não quer sonegar. Nós temos que ter uma carga tributária que dê para ele pagar e uma multa que dê para ele também, se ele atrasar, acontecer. Badia, Otávio, eu agradeço demais da conta a dedicação, o carinho de vocês conosco, da casa, do trabalho de vocês, para levar uma discussão tão importante para o telespectador da TV Horizonte. E você, telespectador, a gente voltou a gravar os programas inéditos. Então, entre em contato com a gente pela minha rede social, pelo Instagram. Você pode sugerir lá no Instagram do Jair Stacanelli toda uma série de temas para que a gente possa trabalhar aqui no Horizonte Debate. No Instagram da TV Horizonte também é possível de fazer esse movimento. Badia, Otávio, obrigado pela presença de vocês e eu te aguardo, telespectador da TV Horizonte, no próximo programa, na próxima quarta-feira. Um abraço. Um abraço, muito obrigado. Até logo. Prazer, Otávio.